diferença entre a acupuntura japonesa e a acupuntura chinesa, tá? Então, é assim, a principal fundamento das diferenças são as culturas, as necessidades de cada descendência. Então, veja bem, a China é um país super populoso e ela tem uma história totalmente diferente do Japão. Tanto as histórias de glória, como as histórias de drama. Então, se você olhar para essas duas situações dos dois países, você vai perceber grandes diferenças. Por exemplo, mesmo em situações de guerra, os dois países passaram situações totalmente diferentes. A China é um país de território enorme e muito populoso. No Japão, são pequenas ilhas, né? É um arquipélago, é um país pequeno, um território pequeno e, logicamente, tem menos pessoas, né? E com isso, o Japão pode fazer uma terapia mais individualizada, mais voltada caso a caso, e a China tem uma terapia mais voltada para a grande massa, para as urgências, né? São necessidades diferentes. As pessoas acham que japonês e chinês se comportam e pensam da mesma forma, e só essa questão geográfica, territorial, já mostra um comportamento totalmente diferente. O que mais? Por um longo tempo, a China foi um país que proibiu a entrada e saída de pessoas. E também ela se fechou tanto para conhecimentos de fora, como para os próprios conhecimentos do próprio país. Então, por longo tempo, o mundo não teve acesso aos conhecimentos da China. E, ainda assim, o Japão se desenvolveu dentro da acupuntura, independente desse acesso aos conhecimentos da acupuntura chinesa. Então, ele teve um desenvolvimento próprio também dentro da acupuntura. E é claro que hoje aconteceu no Japão com a China que houve uma integração desses conhecimentos, como houve com o resto do mundo, né? Que, por exemplo, o Brasil hoje agrega esses conhecimentos da China, esses conhecimentos do Japão, nas terapias aqui no Brasil, né? E, então, talvez esse caminho da acupuntura japonesa e da acupuntura chinesa tenham sido os caminhos, assim, paralelos, né? Mas não o mesmo caminho. E que talvez eles se encontrem em algum ponto, como, por exemplo, no mundo de hoje, na globalização. A gente está vivendo um momento de encontro das culturas, né? A acupuntura chinesa geralmente utiliza de agulhas mais grossas, o que não é uma coisa assim tão... não é para vocês levarem a polarização, ao extremo, é um pouco mais grossa. E a acupuntura japonesa, as agulhas são mais delicadas, mais finas. Os produtos japoneses, em geral, eles têm um acabamento mais fino, mais individualizado. E os produtos chineses são mais feitos em grande escala, não tão atentos aos detalhes, né? Mas a base do conhecimento para o mundo inteiro, a acupuntura japonesa, a acupuntura chinesa, seja a questão das plantas aqui no Brasil, a base de todo o conhecimento é a natureza, né? Para o ser humano e para a humanidade inteira. Então, tudo começa na natureza.